E aí pessoal, beleza? Meu nome é Tadeu e eu estou aqui para apresentar meu sólido. Eu fui designado a desenhar um prisma oblíquo com base de perfil. A questão que eu criei foi a seguinte: desenhar a época de um prisma oblíquo cuja base é um triângulo equilátero escrito em uma circunferência de raio 2 centímetros. Aqui eu tenho dados, dois pontos de eixo central, e aqui o plano de perfil com 5 centímetros de abscissa. Os materiais que eu vou usar vai ser o escalímetro, a lapiseira 07 e a 03 para traçar as linhas de chamada, ou o esquadro de 45, compasso para fazer o rebatimento e a circunferência do triângulo. Antes de começar, eu vou avisando que talvez esteja errada a questão e eu não estou conseguindo gravar na horizontal o celular, então infelizmente tem que ser na vertical. Eu vou marcar o meu eixo O, que vai ser o eixo central. No caso, ele tem 5 centímetros de abscissa positiva, então para a esquerda do eixo 0, YZ. 8 de afastamento positivo é para baixo e 6 de cota positiva para cima da linha de terra. Se o meu sólido tem base perfil, então a VG eu encontro no plano lateral. Então fazendo minha VG eu consigo finalizar as outras projeções. Como eu já tracei meu ponto O, falta rebatimento. Ou seja, eu vou pegar o compasso, colocar a ponta seca no eixo 0, tracei já a linha de chamada até o eixo, coloco a ponta do compasso, estou de cima, em pé aqui, aí não consigo direito. E agora é só marcar. Lembrando que é em sentido anti-horário. Pronto, agora que eu já tenho o ponto em todas as projeções, agora eu vou marcar, vou fazer minha circunferência. Na questão tem 2 centímetros. Então vou pegar meu compasso, aqui o esquadro, e medir os 2 centímetros. Não tá focando. Pronto, tá certo. E agora, colocar a ponta seca na origem. Sem encostar, marcar a circunferência. Com a circunferência pronta, agora eu posso fazer meu triângulo e descobrir os vértices dele. Apenas com a circunferência. Agora com a circunferência eu consigo descobrir os vértices do meu triângulo. Fiz o triângulo traçando um arco aqui no meio, no caso para unir os pontos. E depois eu nomeei os pontos A, B e C. Dessa mesma maneira, com o meu outro centro, eu vou fazer o triângulo inferior. No caso, esse aqui é o superior. O outro eixo é feito da mesma maneira. Queria mostrar o passo a passo, mas como eu estou em pé e o celular está aqui em cima, aí eu não consigo enxergar só pela tela do celular. Eu tenho que pausar para fazer o desenho. Assim, continuando. Agora eu tenho que unir os vértices. No caso, o vértice direito com esquerdo com esquerdo e o topo. Depois disso, eu consigo encontrar as outras projeções, tanto do lateral, frontal, quanto do horizontal. Eu tracei as minhas linhas de chamadas e agora é só traçar minhas projeções, depois unir os pontos. No caso, depois de finalizar as outras duas projeções, agora basta unir os pontos de mesmo nome. Depois usar a regra da visibilidade para marcar o traço mais fino ou tracejado. No caso, primeiro vou unir os pontos de mesmo nome e observar, segundo a regra da visibilidade, o plano horizontal. Tenho que observar os pontos de maior cota e frontal observar os pontos de maior afastamento. No caso, como esses pontos aqui, o ponto B, ponto A, o ponto C, eles têm maior afastamento. Ou seja, esses outros pontos aqui, no caso o E, o D e o F, ele vai ser tracejado. Ou seja,
Ou seja, a base do meu triângulo superior, ela vai estar vista primeiro, enquanto a do inferior vai ser tracejado ponto D com ponto F. E assim ficou meu prisma oblíquo. Pode ser que eu esteja errado, mas ficou assim minha representação. Aqui eu marquei traço ponto traço por causa dos eixos, mas ignorem isso. Eu tenho aqui outro exemplo de um prisma ele reto. No caso aqui a base está sobreposta à outra, como ele é um prisma reto. Aí no caso a regra da visibilidade sobrepõe aqui esse traço com o do tracejado. Isso aqui é só um exemplo. No caso esse aqui é oblíquo, esse é de perfil. Aqui você vê ele de cima. Aqui eu tracei meu plano de perfil com 6 centímetros de abscissa. No caso, como o plano de perfil ele é projetante frontal e horizontal, no caso coincide aqui o traço frontal com o traço horizontal do plano π. No caso, na reta, os pontos coincidem. No caso frontal e horizontal. Aqui na perspectiva isométrica, o prisma ele seria visto dessa maneira aqui no lateral. No caso, essa base aqui superior ela é vista e a inferior não, tá vendo? Essa aresta aqui ela fica escondida lá atrás. No meu frontal ficaria assim. E horizontal, pelo menos dessa forma aqui. Você vê primeiro o topo. Eu vou mostrar também em relação aqui com o desenho. Eu vou demonstrar também em época. Aqui eu tenho prisma. No caso, essa aqui seria a projeção horizontal. Vendo? Que o topo você vê primeiro. Aqui seria a minha projeção frontal. E aqui a lateral. Caso você vê primeiro essa base de cima. A outra é tracejada. Você não vê, tá vendo? Só primeiro essa. Aqui. E é isso. Obrigado por assistir. E desculpa também se tiver errado. Enfim, obrigado.